Olá, bom dia. Sou Paulo Maria, sou sócio e gerente da empresa Horta Maria, uma empresa familiar que nasceu em 1997. É uma empresa que se dedica à produção de hortícolas em estufa, em cultura hidropónica. Neste momento temos a totalidade da área em produção de modo de agricultura em substrato, em fibra de coco. Portanto, no total da empresa, do grupo da empresa Horta Maria, temos 20 hectares de estufa. Ao longo do tempo mudamos o sistema de cultivo de cultura em solo para cultura hidropónica, de modo, como já disse, neste momento temos 20 hectares de cultura hidropónica. Produzimos essencialmente a cultura do tomate, é a cultura principal, apesar de também fazermos pontualmente algumas culturas de feijão verde, courgette, pepino, mas o tomate sim é a cultura principal da Horta Maria. E essencialmente o tomate em rama, o tomate que chamamos de tomate cacho, portanto é o produto que mais fazemos. Produzimos à volta de 4 milhões de quilos, é a produção anual do grupo Horta Maria. Então, quais é que são as principais vantagens e desvantagens em produzir em modo hidropónico? Ok, a produção em modo hidropónico tem a grande vantagem de podermos produzir com explorações de maior dimensão, com uma grande homogeneidade dentro dessa exploração. Ou seja, com os solos que temos aqui no Oeste, que são muito diversificados e portanto, para dar exemplo, num hectare de solo, temos várias tipologias de solo, quer argiloso, quer arenoso, com zonas de pedra, muitas vezes com olheiros dentro desse espaço, que se torna bastante difícil de ter uma homogeneidade de plantação, porque nos sítios precisa de mais rega, outros menos rega, numa zona já tem encharcamento, portanto a homogeneidade é muito difícil. Com a cultura hidropónica tem essa grande vantagem, que é, se estiver bem feita, com uma boa rega, portanto conseguimos garantir que da primeira à última planta tenha a mesma quantidade de água e nutrientes, portanto que dá uma homogeneidade em termos de planta. Essa é a grande vantagem. Temos também a grande vantagem de, se ao longo do tempo tivermos alguns problemas com fungos de solo, com nematos, com uma série de enfermidades que atacam as raízes, podemos trocar o substrato e partimos novamente da estaca zero. No solo isso torna-se muito mais difícil de podermos controlar. E mesmo se necessitarmos de fazer uma esterilização ou algum tratamento para um fungo num substrato, torna-se mais difícil, porque é um circuito fechado, é um saco, é um recipiente, torna-se mais fácil de controlar do que um solo que controlamos ali 20 centímetros, mas depois ao lado aquilo rapidamente se volta a infectar. Portanto, esta é a grande vantagem que temos, portanto, e principalmente com as explorações de maiores, com 5, 6, 7, 10 hectares, portanto, esta é a grande vantagem, podemos partir logo para uma cultura hidropónica. E além de, basicamente, hoje é possível fazer uma exploração grande em cultura hidropónica quase sem termos maquinaria, em termos de tratores e alfaias para mobilizarmos os solos, máquinas para espalharmos estrume, uma série de maquinaria que se evita com uma cultura hidropónica. Basta um corredor pavimentado e um porta-paletes elétrico e um cais para carregar, que digamos assim que é possível uma produção sem gastar bastante dinheiro em alfaias e tratores. Quais as principais vantagens e desvantagens do aquecimento de estufas? Bom, o aquecimento das estufas este pensamento nasceu há meia dúzia de anos atrás, quando eu constatava no mercado o seguinte, em termos económicos, em termos de preços, com o mês de abril com preços bastante agradáveis, em que nós não tínhamos produção, o mês de maio era um mês razoável de preços e depois tínhamos o mês de junho bastante mal de preços. Portanto, nessa altura levava a pensar, então porquê eu não antecipo um pouco a produção e a minha produção cai em abril e
e maio e fugir do mês de junho, que durante vários anos, portanto, os preços eram mesmo uma ruína. E daí nasce o pensamento do aquecimento. E há um trabalho que tem que ser feito de início, porque não havia historial de aquecimento na estufa. Havia aí um trabalho a realizar, que era, então, que temperatura que eu tenho que dar para antecipar 30 dias, que aparelhos é que tenho que ter para o conseguir, e se isso é eficiente ou não, quando é que tenho que plantar, se vou plantar no início de janeiro, se é meados de dezembro, se é no início de dezembro, se é novembro. Portanto, havia aqui um trabalho que tinha que ser feito no sentido de ensaiar, portanto, este tipo de situações, porque nós sabíamos o que é que queríamos e não sabíamos como é que havíamos de fazer para conseguir o nosso objetivo. Daí nasce a ideia do projeto Tomate Inove, que foi exatamente para experimentar, fazer esse teste, para tentar perceber se conseguíamos produzir e se isso produzia efeitos económicos em termos de rentabilidade, quanto é que custava o aquecimento, em termos de combustível, em termos de maquinaria, tentar perceber se isso fazia sentido ou não. Portanto, desenvolvemos esse projeto há alguns anos, andamos todos os anos a testar e, obviamente, para testar, só testamos na primeira cultura do ano, na primeira campanha, porque a cultura de verão, obviamente, não vamos a testar o aquecimento. Portanto, cada alteração que temos que fazer, temos que esperar sempre o ano seguinte. Portanto, daí demorar algum tempo a fazer essa experimentação, mas pronto, como tudo tem vantagens e desvantagens. Tem a grande desvantagem do custo do combustível, que é o grande custo que temos, porque temos que, assim que plantamos, temos logo que aquecer, sem saber o resultado, como é que vai estar o preço em abril, se conseguimos produzir em abril. Além disso, temos outra desvantagem, que é, nós neste momento só estamos a testar o aquecimento, portanto, e depois há outros fatores que são fundamentais para o desenvolvimento da cultura, que tem a ver com a luz, com o excesso de umidade, porque com a temperatura conseguimos antecipar a cultura, mas depois antecipamos a cultura para uma altura do ano, que muitas vezes ali no mês de março já temos uma massa foliar bastante grande, e com dias de muita chuva temos muita umidade. Cria-se aqui as condições ideais para o desenvolvimento de várias doenças, bactérias e fungos. Portanto, não é fácil o sistema do aquecimento. Tem que ser bastante ponderado. E ao mesmo tempo, portanto, o próprio mercado em si nos últimos anos tem de facto alterado. Ou seja, o mês de junho, por várias consequências de mercado, deixou de ser tão mau. Ou seja, penso que neste momento em que estamos, não faz muito sentido o aquecimento, por aquilo que acabei de dizer, pelos riscos que se correm em termos de custos com o aquecimento, com os custos, com os problemas que temos com as enfermidades, e com o mercado, que também deixou de ser tão mau no mês de junho, que o mercado foi alterando nestes últimos anos, com a grande abertura no mercado externo, que fez com que a primeira campanha também já tivesse muitos clientes a comprar o nosso produto, e que fez com que o preço não fosse tão baixo no mês de junho. Paulo, como é que funciona o sistema de aquecimento das estufas? Ok. Como disse, nós desenvolvemos este projeto há 3, 4 anos, não tínhamos qualquer tipo de conhecimento, havia a grande preocupação de tentarmos aquecer o mais barato possível, como é óbvio, né? Porque não havia grande margem para o aquecimento. Então havia várias formas, havia aquecendo o ar com água a circular, ou então com ar quente. Nós pegamos numa ideia pensamos no ar quente, pegamos numa caldeira que servia para aquecer 2.500 metros quadrados, portanto numa estufa, injetando a temperatura dentro da estufa. Aquela caldeira estava preparada para 2.500 metros, a estufa que nós estávamos a testar tinha 500 metros quadrados, portanto nós necessitaríamos de 2 máquinas. Então o que é que pensámos fazer? Foi otimizar aquele ar. O que é que fizemos? Fizemos uma conduta principal, partimos do princípio da conduta do sistema de rega. Uma conduta principal ao fundo, com umas mangas ao longo da linha, em que a manga iria injetar o ar quente junto à planta. Fizemos isso com os termómetros ao longo das linhas para ir monitorizando a temperatura. Portanto, nós, como disse,
começamos logo a aquecer desde que a planta é plantada, portanto, com uma planta muito pequenina, com cerca de 10, 15 ou 20 centímetros de altura, a ideia era podermos aquecer localmente ali, portanto não havia a grande preocupação de aquecer todo o espaço, porque não havia necessidade. O que nós queríamos era localizar a temperatura junto à cultura, e foi isso que nós fizemos. Portanto, nós conseguimos otimizar, monitorizamos com vários termómetros junto à planta e conseguimos pedir o mínimo que definimos, que era 12 graus de temperatura mínima junto à cultura, e isso foi garantido desta forma. Uma conduta grande, principal, no fundo da estufa, com várias linhas em mangas de plástico com ar a circular e a injetar junto à cultura. Portanto, aí conseguimos garantir junto à planta os 12 graus de temperatura mínima. Como é que funciona o sistema de reaproveitamento das águas de drenagem? Bom, na nossa área toda, na nossa área de produção, toda a água proveniente das drenagens é reaproveitada. Portanto, para salientar que também toda a água de rega é reaproveitada pela água de chuva. Portanto, temos charcas que fazem o aproveitamento da água da chuva, portanto, que é água com de boa qualidade, permite que se vá também reaproveitar a água da drenagem. Pelo facto de termos uma água de origem de muito boa qualidade, permite que se reaproveite as águas da drenagem e se volte a introduzir na solução nutritiva. Portanto, este processo, como é que se faz? Portanto, as águas da drenagem vão por uma mini charca, portanto, essa água é recolhida, é tratada. Nós temos umas máquinas que fazem a esterilização através do ozono, que é um gás, portanto, que esteriliza toda a parte de vida, e voltamos a reintroduzir parte desta drenagem novamente no sistema de rega, portanto, corrigindo de certa forma a solução nutritiva. A solução nutritiva terá que ser monitorizada regularmente, com umas análises, vamos ajustando em função das águas da drenagem, porque elas mudam dia a dia. Portanto, vamos fazendo umas recolhas, umas amostras, vamos analisando e vamos ajustando a solução nutritiva em função das alterações que são feitas pela água da drenagem. Como disse, reaproveitar, esterilizar e voltar a introduzir no sistema. E esse reaproveitamento, quão importante é para a empresa, em termos económicos e ambientais, reaproveitar a água da drenagem? O reaproveitamento das águas da drenagem para nós é bastante importante, é essencial, por vários motivos. Do ponto de vista económico, as drenagens têm sempre uma grande quantidade de UVs que são provenientes das drenagens, dos substratos. Portanto, cada vez que rega o substrato tem água e o adubo, se drena, há uma perda desses mesmos nutrientes que voltamos a reaproveitar. E do ponto de vista económico isto é importante, mas mais do que isso também é a parte ambiental. Portanto, com áreas significativas de culturas hidropónicas, portanto, temos que mandar estas águas para as linhas de água, ou portanto, era um problema ambiental extremamente grave. Portanto, esse connosco não acontece. Portanto, ela é toda reaproveitada, e além disso também o próprio recurso hídrico, portanto, a água, que é cada vez um bem essencial, é muito importante. Portanto, é uma grande parte da água que deixamos de consumir reaproveitando essa mesma água. Em resumo, deixamos de poluir, reaproveitamos essa água, deixamos de consumir tanta água de origem, que é bastante importante, cada vez mais.